Nós estamos no nosso terceiro episódio dessa série que nós começamos no mês de julho, a série Insurreição, tá joia? No primeiro episódio, nós olhamos para o capítulo 2 de Daniel, o capítulo, na verdade, 1 e 2 de Daniel, e nós falamos sobre um reino insurgente. No primeiro domingo do mês. No domingo passado, o Davi, ele pregou aqui e nos trouxe uma reflexão preciosíssima. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tive o privilégio de ouvir os grandes príncipes da teologia brasileira expondo Daniel capítulo 3. O Davi superou todos eles, domingo passado. Então, se você não assistiu o sermão do domingo passado, você vá no YouTube assistir. E o Davi falou sobre uma coragem insurgente. Tá? Foi muito precioso o que o Davi nos trouxe. Uma coragem que é orientada e baseada no caráter de Deus. Brilhante a exposição que o Davi trouxe aqui no domingo passado. Hoje a gente vai conversar sobre esse movimento aqui que eu estou chamando de humildade insurgente. Só que para começar a falar de Daniel capítulo 4, a gente precisa fazer uma recapitulação. Para a gente entender Daniel capítulo 4, a gente precisa entender Isaías capítulo 14. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, no capítulo 14, porque sem que a gente entenda Isaías capítulo 14, a gente não vai entender Daniel capítulo 4. Então olha só o que diz Isaías capítulo 14. Deixe-me localizar você aqui no contexto de Isaías. Os capítulos 13 e 14 de Isaías são profecias que o profeta Isaías, um indivíduo que entrou na história antes de Daniel, ele profetizou sobre a Babilônia, sobre especialmente a queda da Babilônia e especialmente o rei da Babilônia. E o capítulo 14, ele narra essa queda do rei da Babilônia de uma maneira extremamente hiperbólica, com um exagero absoluto, assim, numa linguagem exageradíssima, hiperbólica. E olha só o que ele diz, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Diz assim, Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Esse texto fala da queda do rei da Babilônia. E a tradição cristã tem interpretado esse texto ao longo de 2000 anos de história também como um tipo da queda do próprio Satanás. Esse texto não somente fala da arrogância de Nabucodonosor, como a gente vai ver ali no Daniel capítulo 4, mas esse texto, ele fala nessa linguagem hiperbólica da queda de Satanás, que era um anjo de luz. E que porque aspirou ser como o Altíssimo, então ele foi despencado dos céus. O versículo 15 encerra essa perícope e diz assim: Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao mais fundo abismo. Isaías, então, deixe-me localizar você aqui do ponto de vista cronológico. Isaías, ele profetizou sobre uma queda de um rei grandíssimo, de um rei cheio de poder, de um rei cheio de glória que era sobre a Babilônia. Só que essa linguagem que Isaías usa, como eu disse para você, ela é hiperbólica, ela é uma linguagem que, peraí, esse rei aí, ele não é uma estrela da manhã, ele tem muita glória, mas não dá para a gente chamar ele de estrela da manhã, filho da alvorada.
Então, essa linguagem hiperbólica que aparece no texto, a tradição cristã tem olhado para isso e fala, não, isso daqui não fala só de Nabucodonosor, não. Isso daqui também fala de Satanás. E por que eu estou começando esse sermão falando disso? Eu imagino que para alguns aqui isso daqui não é novidade nenhuma. Porque o âmago da queda satânica, e quero propor essa noite que o âmago da minha e da sua queda é o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele não cobiçou um trono celestial. Satanás, ele não cobiçou uma posição. Satanás não cobiçou as riquezas dos céus. Satanás não cobiçou sequer a criação. Satanás não cobiçou tesouros terrenos, humanos, não cobiçou o homem, não cobiçou nada dessas coisas que estão debaixo do governo de Deus. Satanás cobiçou ser igual a Deus, que é completamente diferente. Porque não é uma posição em jogo, é uma identidade em jogo. Não é um ofício e uma carteira que Satanás está de olho. Satanás está de olho em uma natureza. Satanás está de olho em uma identidade. Ele não quer ter, ele quer ser. Só que o problema é que Satanás ele é muito bom em passar essa sementinha do mal para a gente. E lá no jardim, você conhece também a história? Em Gênesis, no capítulo 3, a gente encontra uma mulher conversando com uma serpente. E a serpente diz para Eva, Eva, no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Não é só o fruto que é desejável, que tem boa aparência, que ele é algo que atrai. Não é só um fruto gostoso, Eva. É uma identidade. E o primeiro usurpador, então, passa esse modelo de usurpação para nós. Todos os descendentes de Adão e Eva também são usurpadores, como foi Adão e Eva. Como Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo, Eva e seu marido Adão quiseram ser semelhantes ao Altíssimo. E quando a gente chega nesse texto de Daniel, no capítulo 4, a gente encontra alguém também que deseja ser semelhante ao Altíssimo. Vai lá comigo para Daniel, no capítulo 4. A gente leu somente uma parte do texto, porque o capítulo é longo, eu não queria judiar de você com uma leitura muito longa no nosso culto, mas Daniel, capítulo 4, ele conta para nós a história de um segundo sonho que Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, teve. E que sonho era esse? O Nabucodonosor sonhou com uma árvore enorme, gigantesca, cuja folhagem tocava o céu. Uma árvore tão grande que todos os seres da terra achavam abrigo e eram alimentados pelos frutos dessa árvore. Uma árvore que era grande, que era bela, uma árvore que sustentava os homens e os animais, uma árvore enorme. E então o Nabucodonosor começa a sonhar com essa árvore. Continuamente ele começa a sonhar com essa árvore. Agora, mais importante do que o sonho da árvore é quando ele sonhou essa árvore. E o versículo 1, tá? Do capítulo 4, ele diz assim, o rei Nabucodonosor. E aqui Nabucodonosor está falando de maneira global, veja só. Aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Como Nabucodonosor, ele era o rei do maior império da época, ele dominava literalmente o mundo conhecido.
Então ele está falando aqui de maneira global, ele não está mandando um recadinho para os seus líderes ali perto dele, ele está falando na CNN, para o mundo inteiro ouvir. E ele diz assim: paz e prosperidade. Pule para o versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Nabucodonosor, ele diz para a gente quando é que ele teve esse sonho dessa tal árvore. Ele estava gozando de um momento de profunda estabilidade política. Essa expressão, eu estava em casa próspero, satisfeito e próspero, as expressões aramaicas aqui, elas trazem a ideia, na verdade, não de alguém que está lá, sei lá, na piscina de chinelão, curtindo um dia de sol. Não, a ideia aqui é que Nabucodonosor, ele já subjugou completamente todos os seus inimigos, e agora ele está desfrutando de absoluta paz. Ele é a sua hegemonia, não tem ninguém na fronteira que está causando problema, o seu governo se estende sobre quase que todo o mundo, e ele está lá no bem bom. Para localizar você no tempo, mais ou menos uns 30 anos depois da história que o Davi contou para a gente no domingo passado, da fornalha ardente. Mais ou menos uns 30 anos depois. E ele começou a ter esse sonho nessa época, quando ele estava bem, quando o império estava no seu auge, quando todos os seus inimigos estavam subjugados, quando ele tinha muita prosperidade. Tem algumas versões que vão dizer assim, sossego. Porque não tem ninguém que incomoda. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, ele é tão majestoso que ele está no ápice. E nesse período ele começa a sonhar com essa árvore e fica perturbado. Ele é um homem perturbado por sonhos, né? 2 domingos atrás a gente viu um sonho que ele estava perturbado com esse sonho, agora fica perturbado com outro sonho. E aí ele sonhou com essa árvore, e o sonho, eu vou tentar resumir para você o sonho aqui. O sonho do Nabucodonosor não era só a árvore. O sonho é que vinham agentes angelicais, dada a ordem de Deus, e esses agentes angelicais cortavam essa árvore, simplesmente cortavam essa árvore e deixavam um toquinho com as raízes lá. E aí o Nabucodonosor ficou preocupado e mandou chamar os seus gurus, os seus sábios, a turma que ele conhecia, que servia a ele ali no império. E então chegamos nessa porção que a gente acabou de ver. O Daniel chega para ele e fala assim: Nabucodonosor, esse é o significado do teu sonho. Essa árvore aí, grande, majestosa, é você. De fato, todos os seres da terra vêm para a Babilônia para se alimentar, para achar subsistência. Todos os seres estão debaixo do teu poder e do teu cuidado. É você. Só que é o seguinte, cara, você vai cair. Te arrepende dos teus maus caminhos, da tua violência, das coisas que você faz, porque é capaz de você cair. E esse sonho está dizendo que você vai cair. Nabucodonosor não deu ouvidos a essa palavra de Daniel. Passaram-se 12 meses, 1 ano inteiro, e a gente chega onde eu quero chegar. Nabucodonosor, ele está agora no seu império. Olha só o versículo 30. Ele diz assim: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele olha para tudo aquilo que ele tinha feito e pergunta para dentro de si mesmo: não é essa? É alguém que tem um prazer profundo nas suas conquistas.
Alguém que tem um prazer profundo nisso que ele está vendo, na sua glória. E eu tenho a sensação, meus irmãos, que esse versículo, capítulo 30, ele nos dá uma excelente definição de arrogância ou soberba. E eu quero brincar aqui com duas preposiçõezinhas desse texto. Essas duas preposições, elas nos dão a definição de arrogância. Então, se você não sabe o que é arrogância, hoje, com base em Daniel 4:30, eu quero dar uma definição para você de arrogância. Ele diz o seguinte, olha só: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Aí a primeira preposição, com o meu enorme poder. A segunda preposição, para a glória da minha majestade, com o meu poder e para a minha glória. Com o meu poder e para a minha glória. Soberba e arrogância, em última análise, é isso. É um indivíduo que tem prazer na sua força e na sua habilidade e na sua capacidade de conquista, e alguém que tem profundo prazer nos louros desta capacidade, na glória que esta capacidade traz, nos louvores que essa capacidade vai trazer. Isto é arrogância. Arrogância é prazer. Prazer em poder e prazer em louvor e glória. Por que eu estou falando isso para você? Porque se a arrogância é isso, é com o nosso poder, para a nossa glória, não há um ser humano vivo que não esteja lidando com isso, que não lide com arrogância. Porque eu imagino que você deve estar pensando assim: ah, Isaac, beleza, mas eu sou um Zé Mané, eu sou um Zé Ninguém, nunca estudei, não sou lá um dos grandes na minha empresa, não fiz isso e aquilo, e parará. Então essa definição que você acabou de dar, ela não se aplica para mim, portanto, eu não lido com arrogância. Lida sim. Porque, como eu disse para você, a arrogância não é a conquista e nem a glória. A arrogância é o prazer na conquista e na glória. E até aquele que não tem a conquista e não tem a glória, sabe quando é que ele demonstra que ele é profundamente arrogante? Quando ele se frustra porque ele não conquistou e porque ele não tem glória. O que eu vim dizer para você é muito simples, querido irmão e querida irmã. Muitas das nossas frustrações, muitas das nossas lágrimas, muitas das nossas indignações, muitas das nossas, inclusive, depressões, elas são fruto de um coração arrogante, que não tem aquilo que acha que deveria ter e não tem o louvor que acha que deveria ter. A arrogância não está somente em alguém que conquista grandes coisas, alguém que é diplomado, alguém que tem muito dinheiro, alguém que tem muitas conquistas. A arrogância não é só problema deste indivíduo. A arrogância é problema de todos. E aqueles que não conquistam e aqueles que não têm glória, de maneira geral, sentir-se-ão frustrados. Porque são arrogantes. Porque desejam como Satanás desejava antes da sua queda. Porque desejam como Eva e Adão desejaram antes da queda. Então eu vim aqui botar todo mundo no mesmo barco, gente. E nós vivemos a época da falsa modéstia. Você conhece a falsa modéstia? O que é a falsa modéstia? É quando alguém chega para uma pessoa e diz assim: puxa, fulano, você... Eu preparei uma ilustração de propósito, acho que o pessoal aqui vai me entender bem. Ontem a gente foi lá para o Arraial. E, gente, eu estou cada vez mais impressionado
como Deus tem sido bom conosco, especialmente por nos ter enviado Samuel. O Samuel, eu não combinei que eu ia falar sobre essas coisas com ele, ele já está bravo ali atrás, mas o Samuel, ele toca teclado, ele faz arte, é designer, ele, enfim, faz muito bem um monte de coisa, ele toca os ministérios aqui da igreja, e ontem a gente descobriu que ele é o cozinheiro de mão cheia. Ele fez um caldo de feijão, gente, e um caldo verde. Se eu fosse você, eu levaria hoje, viu? Se você não levar, eu levo. Maravilhoso. Maravilhoso. Desde os dias da Dona Maria Sixu, minha avó, eu não comia um caldo de feijão tão bom. E aí, então, olha a falsa modéstia. Não do Samuel, que eu não fiz isso. Samuel, não vou expor ele aqui também. É uma ovelha, né? O pastor não pode fazer isso. Mas seria falsa modéstia do Samuel eu chegar para o Samuel e falar assim: Samuca, cara, mano, como você cozinha bem um caldo verde e um caldo de feijão. Puxa, que delícia! Aí ele virar para mim e falar assim: não, Isaac, não é não. Isso é falsa modéstia. É claro que ele cozinha bem. O nosso paladar está provando da habilidade. É claro que ele cozinha bem. Aí você fala para ele e diz: olha, parabéns, Samuel. Puxa, que delícia. Não, isso é falsa modéstia, isso não é humildade. Deu para entender? Que não é muito diferente de arrogância. Falsa humildade é o outro lado da moeda da arrogância. Porque o que é a arrogância? É o Samuel não saber fazer caldo nenhum e falar assim: pode deixar que eu faço. Nos dois cenários nós estamos lidando com alguém arrogante. Nos dois cenários nós estamos lidando com alguém que está lutando com essa angústia de Satanás. Nos dois cenários nós estamos lidando com alguém que pisa no chão dessa terra, é filho de Adão e Eva. Toda essa introdução feita, toda essa definição teológica feita, para trazer 3 pontos básicos para você. Quais são os perigos dessa arrogância? Quais são os problemas dessa arrogância? O primeiro deles é que a arrogância, ela é bestial. Ela nos bestializa. A arrogância bestializa o homem. Olha só comigo o versículo 32, diz assim: você será expulso do meio dos homens, e viverá como os animais selvagens, e comerá capim como os bois. Esse juízo de Deus sobre Nabucodonosor, que Deus literalmente mandou Nabucodonosor ir pastar, né? Que a gente às vezes manda um pessoal ir pastar, Deus mandou Nabucodonosor literalmente ir pastar. É porque Deus está fazendo isso com Nabucodonosor, porque Ele quer que fique muito claro como é que está a alma de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor é por fora é somente um espelho daquilo que é por dentro. A arrogância bestializa as pessoas, transforma anjos em demônios, disse Agostinho, transforma santos em traidores, é o que diz Agostinho. E ele está pensando em Judas. Santos em traidores, anjos em demônios. A arrogância bestializa. E o interessante dessa bestialização é que é um processo que começa com isolamento e vai terminando em bestialização. Porque olha só de novo o versículo 32, ele diz assim: você será expulso primeiro do meio dos homens. Ou seja, você já quis ficar perto de uma pessoa muito arrogante? É chato, né?
aquela pessoa arrogante, ninguém tem prazer de estar perto dela, por isso que ele vai ser expulso. A arrogância bestializa por meio de um processo de isolamento. Eu já falei para vocês que nos meus anos de juventude, na época que eu era seminarista, antes disso até jovenzinho na igreja, eu tentei ser baterista. E eu não sei se os irmãos lembram aqui, mas alguns anos atrás a gente tinha aqui no ABC um evento de bandas, que inclusive acontecia aqui na Primeira de Santo André, que era o EMUSE, não sei se vocês lembram, que era um campeonato de bandas. O pessoal aí das antigas, aí da Juba dos anos 90, vão lembrar disso. E tinha lá os campeonatos de banda e tudo mais, e não sei o quê, e tarará. E eu lembro que na nossa igreja a gente tinha uma banda lá e a gente decidiu participar da banda, participar do campeonato. E bastou a gente chegar no lugar lá e ver a passagem de som, a gente já percebeu que a gente não ia ganhar o campeonato. Porque eram músicos fantásticos tocando. Era um pessoal sensacional, assim, você olhava e babava. A habilidade dos meninos lá tocando e tudo mais. E chegou de fato uma banda, que eu não vou dizer de onde é, porque isso daqui vai para o YouTube depois, mas de onde era, né? De uma igreja, lá aqui no ABC. E aí, os meninos de fato fantásticos. Fantásticos. Eles, eu acho que juntaram um Dream Team ali, que cada instrumento tinha alguém que dava aula. E tocaram de maneira maravilhosa naquele dia. E ganharam o campeonato. Só que era interessante a soberba desses 5 meninos, a ponto deles terem dado aula. Eles tocaram melhor do que qualquer um ali. Eles ganharam o prêmio, em vez deles serem aplaudidos, eles foram vaiados. Porque a arrogância distancia. A arrogância bestializa. Indivíduos arrogantes, eles são completamente execráveis. As pessoas não gostam de estar perto de pessoas arrogantes. A alma de um arrogante, ela é bestial. A alma de um arrogante é de um animal. A alma de um arrogante é a alma de uma besta. É a alma de alguém que não entendeu nem um pouco o seu papel e o seu lugar no meio das coisas. Segundo movimento, muito simples. Olhe comigo aqui no versículo 35. Não, desculpa, versículo 34. Ao fim daquele período, isso aqui é o Nabucodonosor contando para a gente os 7 anos que ele ficou lá, literalmente pastando. Ao fim daquele período, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo. Segundo ponto. O oposto de arrogância não é a humildade. O oposto de arrogância é a adoração. Vou repetir. O oposto de arrogância não é a humildade. O oposto de arrogância é adoração. Ele diz, o meu entendimento foi recobrado. E o que é que eu fiz? Louvei. O que eu vim dizer para você é muito simples, querido. A sua vida de adoração, ela é diretamente proporcional, na verdade, inversamente proporcional, a quão arrogante você é. Quanto mais arrogante eu e você somos, menos adoradores nós nos colocamos. Porque arrogantes não têm condição de reconhecer a majestade de Deus. Se ele não tem a condição de reconhecer a habilidade do outro, já viu aqueles funcionários da empresa que são arrogantes, que eles não têm condição nenhuma de reconhecer que o par dele mandou bem?
Aquele indivíduo arrogante que não tem condição nenhuma de dizer assim: puxa, essa pessoa aqui do meu lado fez uma coisa muito legal. O arrogante não consegue fazer isso com um ser humano, quanto vá lá com Deus. O oposto de um arrogante que sobe diante do seu jardim suspenso na Babilônia e diz: uau, não é esta Babilônia que eu conquistei para mim e construí para minha honra, pelo meu poder e para a minha glória. O oposto desse indivíduo é aquele que se curva no chão, se dobra de joelhos e diz: Senhor, seja a tua a glória. O ápice da humildade é a adoração. E de novo, gente, eu estou falando para crente. A gente fala que a gente quer ser adoradores, né? Senhor, queremos ser adoradores. Está na moda falar dos tais adoradores extravagantes. O pessoal que pula, que geme, que faz isso e aquilo para Jesus, e não sei o que, e barará. Mas só pula para Jesus, só geme para Jesus, só roda para Jesus. Porque são indivíduos profundamente arrogantes, eles estão passando bem longe do que é a adoração. É impossível um arrogante dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, louvado seja o teu nome. E eu vou dizer por quê. Como eu disse para você, Nabucodonosor, ele precisou de uma coisa simples. 34. Levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Entendimento. Sabe por que um arrogante não consegue louvar? Porque ele não tem uma visão correta da realidade de Deus. Ele não tem uma mente. A sua mente é uma mente completamente deturpada. É a mente de alguém que está comendo capim, e não a mente de alguém que reconhece a grandeza de Deus. Ele teve a sua mente renovada. Sabe aquele negócio que o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 12? Olha, busquem a renovação da vossa mente, a tal da metanoia, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem-se como sacrifícios vivos, e que vocês sejam renovados na vossa mente. O arrogante, ele vê tudo errado. Ele tem um entendimento todo errado, tudo está errado. O arrogante, todo mundo é contra ele, todo mundo está perseguindo ele. O arrogante é o indivíduo que não tem uma visão real das coisas, não tem uma visão real de Deus. Por isso ele não pode dobrar os joelhos e falar: Senhor, louvado seja o teu nome. O mérito, em última análise, é teu. Senhor, eu sou uma pessoa de mãos vazias. Em última análise, esse indivíduo não consegue fazer isso. Porque o oposto de arrogância não é humildade. O oposto de arrogância é adoração. Então, não seja uma pessoa enganada por Satanás, que acha que porque eu não estou em cima de um império, eu não lido com arrogância. Por último, versículo 36 diz assim: naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Interessante, né? Um indivíduo que era arrogante, Deus mandou ele pastar, literalmente, aí ele recobra a sua mente, esse juízo de Deus lhe dá um novo entendimento da realidade da vida e das coisas, aí ele volta a ser até maior do que ele era. Aqui eu acho lindo. Porque enquanto a arrogância depende do ambiente, humildade não. É possível ser profundamente humilde, tendo o mundo aos nossos pés.
É possível ser humilde e ser alguém profundamente inteligente. É possível ser humilde e ser muito rico. É possível ser humilde e exercer um cargo de liderança. É possível ser humilde e ter glória. É por isso que eu acho que esse texto tem tudo a ver com o Senhor Jesus Cristo. Que tem tudo. Mas Ele mesmo diz: sou humilde e manso de coração. Porque enquanto a arrogância depende dos elementos externos, a humildade é um movimento interno, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, que é conduzido por Deus. E não importa se no final do mês vai cair um valor com 7 números ou um valor com 3 números. Não importa. Não importa se eu estou morando no Panambi, na Zona Sul, ou se eu moro no Jardim Zaire, em Mauá. Não importa se eu... Não importa, porque se é uma obra do Espírito Santo em mim, se é uma obra de Deus, se é uma nova convicção e uma nova mente, uma nova metanoia, se é um novo entendimento, não importa a etiqueta da roupa, não importa a marca do celular, não importa a fábrica do carro. Me parece que Nabucodonosor ele entendeu esse movimento. E ele diz no versículo 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico. Agora quem? Eu? O Rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Nabucodonosor, ele descobriu que quando a gente dobra os joelhos, quando a gente reconhece que está de mãos vazias, quando a gente reconhece que o movimento é outro, não interessa, gente. O que eu estou querendo contar para você é uma história de um amigo meu que uma vez a gente estava conversando, ele falou assim, a gente estava falando alguma coisa sobre uma pessoa, era uma notícia que tinha saído nos Estados Unidos, que uma pessoa tinha ganhado na loteria norte-americana, lá no prêmio, lá, meio que mais ou menos o que é o equivalente da nossa mega sena da virada, ganhou, sei lá, coisa assim de quase $1 bilhão. E aí, então, estava todo mundo falando assim, nossa, imagina o que você faria se tivesse $1 bilhão, né? O que você faria? Aí eu estava conversando com esse meu amigo, ele falou assim, e aí, Zacão, e você? Aí eu falei, cara, eu oro para Deus não me dar um dinheiro desse. Ele falou, como assim? Aí eu falei, cara, porque eu acho que eu não ia saber lidar com isso, não. Sendo bem honesto com você, eu acho que eu não ia saber lidar com isso, não. É melhor eu ficar mesmo com o meu saláriozinho de trabalhador, que tá bom. Porque senão eu vou correr o risco, como diz o salmista, né, de blasfemar o nome de Deus por causa das riquezas. Aí ele me falou um negócio que pegou e marcou. Ele falou assim, se você não quer ter, porque corre o risco de blasfemar o nome de Deus, é bem possível que você já esteja blasfemando o nome de Deus pelo que você já tem. Essa semana, enquanto eu estava estudando esse texto, a fala desse meu amigo, hoje mora nos Estados Unidos, me veio várias vezes, porque eu acho que essa é a aplicação final que eu quero fazer com você. Às vezes a gente paga de humilde, fala, não, é melhor Deus não me dar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Quando essa nossa fala já é, eu sou arrogante, eu sou um discípulo, eu sou um filho de Adão, e eu quero essa glória, e eu me frustro porque não tenho, eu fico em depressão porque ninguém me bate nas costas quando eu termino o projeto na empresa, eu fico com raiva e angustiado e irado porque não chegam os louros da glória. Em última análise, meu querido irmão, minha querida irmã,
não é sobre quanto a gente tem, ou sobre aquilo que a gente conquista, ou sobre aquilo que a gente faz. É sobre uma obra do Espírito de Deus na nossa vida. É sobre um coração que busca ser como o do Senhor Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou. Tende em vós o mesmo sentimento, porque este tinha tudo. O mundo ouve a sua voz, o universo lhe pertence, mas ele disse: o caminho é o caminho da humilhação. Não é com pouco, nem é com muito. É uma obra de Deus, transformando o entendimento, transformando vidas. Então eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Eu não sei quais são as tuas vitórias, as tuas conquistas, o valor do teu olerite. Eu não sei nada disso, e graças a Deus porque eu não sei. Mas eu vim aqui essa noite dizer para você isso: cuidado, para que você não corra o risco de Nabucodonosor, de olhar para isso e falar: isso é com o meu poder e para a minha glória. Baixe sua cabeça. Queria ponderar, dar um tempo para você ponderar. E você colocar diante de Deus o seu coração. Esse movimento de humildade, uma humildade que ela vem como fruto da ação do Espírito de Deus. Uma verdadeira humildade insurgente, que vai na contramão desse movimento, desse mundo de arrogância, de carteiradas, de diplomas e olerites e vaidades. Eu vim essa noite convidar você a ponderar sobre isso e convidar você a fazer uma oração muito simples. Senhor, faz de mim como teu servo. Como teu servo. Eu quero ser servo. Quero ser humilde. Eu quero que esse novo entendimento venha da realidade de Deus. Eu quero essa humildade que me faz adorador. Porque eu cansei dessa vida de carteiradas, cansei dessa vida de arrogância, cansei dessa vida em que ou eu aspiro ou eu me glorio porque eu tenho. Eu quero a humildade do Senhor Jesus, tendo muito ou tendo pouco, tendo tudo ou tendo nada. Eu quero ser humilde como era o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nos guarda de nós mesmos, porque desde o jardim, a semente da arrogância e do orgulho e da soberba estão batendo uma porta do nosso coração. Desde o jardim, todos nós, Pai, estamos lidando com isso. E Pai, essa noite nos quebra. Essa noite nos faz verdadeiramente humildes. Indivíduos que eventualmente precisam ser quebrados, como Nabucodonosor foi, para que possam ter um novo entendimento, para que possam ser conduzidos a uma vida de adoração verdadeira, para que mesmo tendo tanto como Nabucodonosor teve depois desse processo todo, resguarde um coração que te louva e resguarde um coração humilde. Então, Pai, nos dirige essa noite. Mexe no nosso interior, nos humilha e nos traz à memória, eventualmente,
aquilo que a gente precisa tratar contigo. Nos livra de sermos semelhantes a Satanás, mas nos conduz a ser uma semelhança com teu Filho, Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus.